Olá, eu sou Patrícia Galeto. Bem-vindos ao Memória da Cena, que é uma série de entrevistas com os artistas convidados para a mostra Territórios, Teatros e Danças Latinas. Essa mostra vai acontecer de 17 a 28 de novembro. Acesse projetoterritorios.com e saiba mais. A mostra é uma realização do Grupo Anônimos de Teatro, com produção da Companhia do Outro, e foi contemplada pela Lei Rubem Braga de Incentivo à Cultura, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Hoje a conversa é com o ator e produtor Luiz Carlos Cardoso, que também é idealizador e produtor do projeto Territórios. Oi, Luiz, bem-vindo. Ei, Patrícia, obrigado, um prazer estar falando com você, sempre é um prazer. Muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho, para começar, sobre a ideia, como que surgiu o projeto Territórios, né, essa mostra, essa integração entre artistas de vários países da América Latina, né, como que surgiu isso, e que na verdade, esse projeto está na segunda edição, não é isso? Isso, exatamente. A primeira edição foi em 2019. Ele surgiu com a proposta de fomentar solos. A primeira edição teve esse tema, né? Solos capixabas. De transformar, dar um cenário para espetáculos solos, monólogos que eram construídos no Espírito Santo. E foi o que a gente fez, né? Mostrar como que essas pessoas que individualmente criam, né, levantam questões através do teatro ou da dança, se expressam e têm esses lugares de comunicação, de expressão da cena, né, que geralmente é um trabalho um pouco mais difícil tanto de criar quanto de chegar ao público, por serem trabalhos muito individuais, questões muito particulares, temas muito específicos. Então a mostra ela surgiu com essa ideia de um boom do cenário, da cena, de monólogos, de solos, de gente criando sozinha em cena, mas com parceiros, com grupos, com equipes, em coletivos, enfim. E aí veio a segunda proposta, que já é uma observação mais interna ainda do Grupo Anônimos. Porque o Grupo Anônimos tem os solos com os quais eu estive em cena, o Viajante, a Culpa, Vermelho não é um solo, mas foi um trabalho muito individual, entre dois atores. E também Vermelho é um trabalho latino feito comigo, que sou brasileiro, e com um mexicano, que é o Léo Bautista. E as viagens que o Grupo Anônimo já fez por toda a América Latina, recorrendo países e se apresentando nos lugares mais ínfimos, assim, no morro, no campo, até as capitais, falando em outra língua e compreendendo essa língua, essa cultura, trocando com oficinas também, enfim, toda essa observação da latinidade que foi fazendo parte do Grupo Anônimos é algo que a gente agora quer colocar como uma janela de exposição. Com quem a gente fez contato, quem a gente conheceu, com quem a gente aprendeu lá fora e aqui dentro. Os latinos que fazem no Brasil, os brasileiros que já foram lá fora, e o Grupo Anônimos de Teatro é meio que o eixo disso, né? Nós, como um grupo brasileiro, capixaba, indo para fora do país, para esses países latinos, enfim, tornar isso uma janela de exibição, de criação, de troca, de informação durante essas 2 semanas da mostra. Muito bom. E, assim, durante essa sua passagem por vários países, né, a passagem do Grupo Anônimos ao longo da sua trajetória aí, como que você vê o fazer cultural na América Latina? Assim, pelo menos pelos países pelos quais você passou e também os artistas que estão na mostra, né? Há diferenças de acordo com a cultura de cada país? Há similaridades? Como que você observa o fazer cultural? O fazer cultural latino, ele é muito intenso, ele é muito forte. Como é no Brasil, né, nós não deixamos de ser latinos, parece que brasileiro é uma coisa, latino é outra. Somos todos latinos. E isso é muito parecido com a forma de fazer cultura no nosso país. Nos rincões, nos cantos, nos interiores do nosso país se faz muita coisa. Não é diferente no Chile, na Colômbia, na Venezuela, no México, em Cuba, enfim, em todos os países latinos se faz muita coisa, não só no teatro, na dança, eu digo na cultura, nas artes em geral.
Nas artes da cena, especificamente, o trabalho ele é muito intenso. Um trabalho mais de grupo acontece no Brasil, de pesquisa corporal. Nos países latinos tem uma ideia muito forte de colocar os temas políticos ou os temas da sociedade atual em cena. No Chile, por exemplo, a gente vai ver muito trabalho relativo à ditadura, a movimentos sociais. No México, a gente vai ver uma valorização muito intensa das culturas tradicionais ali, nos figurinos, na história a ser contada, como lendas, histórias de construção de cidades, de povos, de formação de ideias, de conceitos, tudo com muita cor, com muita identidade da terra, né? E aí, se você for analisar, cada país vai ter essa valorização nas suas práticas, unindo muitas linguagens, que é algo também muito latino, muito próprio da nossa forma de fazer arte, que é mesclar muitas linguagens. O artesanato está no figurino, que é moda, e está colocado a favor de uma cena, então é a moda artesanal com o teatro, enfim, com a dança, com o cinema, com a música, que ela é muito presente também, a criação musical para a cena, ou a criação musical individual, independente, enfim, tem um fazer cultural muito intenso, muito forte na América Latina. Mais especificamente no Brasil, a gente vai ver isso, principalmente nos grandes centros, né? Mas a gente não pode esquecer dos estados que são menos falados, dos interiores dos estados. Essa mostra está acontecendo em Cachoeiro de Itapemirim, né? Ela nasce em Cachoeiro de Itapemirim, que é no sul do Espírito Santo, mas também ela é uma janela aberta para o mundo, para ver como que essas trocas podem acontecer entre o mínimo e o máximo, entre o micro e o macro. E elas acontecem principalmente na América Latina. Nossa convergência de fazer teatro, né, nossa, eu digo Grupo Anônimos, foi se dando na América Latina por essas entradas e essa hibridez de fazer teatro que é muito intenso, que é muito forte. São muitas as possibilidades e por isso as muitas viagens e trocas e amizades e tudo mais. Né? O que a gente exibe na Mostra Territórios é isso. É um pequeno recorte do fazer cultural dos nossos países latinos. A gente aborda a dança, aborda o teatro, mas a gente vai ver que tudo está ligado a uma prática cultural muito global, né? De gente que também coloca todas as outras linguagens ali, a cultura popular, o cinema, a música, como eu falei, a literatura, está tudo muito mesclado, muito híbrido. Mas a gente dá um protagonismo, digamos assim, lança uma luz sobre como isso tudo se resulta expresso sob a luz do teatro e da dança. O fazer é intenso, é muito rico, e eu acho que em territórios a gente consegue ter uma pequena amostra disso. Muito bom, é verdade. E essa diversidade, no próprio Brasil, né, já existe, assim, também de acordo com as regiões. A gente tem particularidades, né, se você vai para o Nordeste ou para a região, para o sul do país, de fato, há uma pluralidade muito grande, muito rica, né? Mas, Luiz, assim, nessa segunda edição, a gente tem uma amostra totalmente virtual, né? Como que foi essa adaptação? Eu acredito que houve aí uma adaptação para esse modelo aí virtual que está muito presente durante a pandemia, né? E como que foi isso? Quais foram os desafios e os ganhos também, né? Do uso dessa plataforma nova? O projeto estava aprovado lá na Lei de Incentivo, na Lei Rubem Braga, desde 2019, e a gente tinha muita fé de colocar ele na praça, no teatro, de ver esses artistas vindo de fora e movimentando a cidade. Mas aí veio a pandemia e também veio a destruição do Teatro Rubem Braga por uma enchente, um mês antes de começar a pandemia. E aí descambou tudo, a gente não pôde fazer nada por muito tempo. E com a pandemia, a gente foi aprendendo a lidar com essas linguagens, né? Essa linguagem virtual, aprendendo a se organizar nisso, nas chamadas, depois foi virando uma apresentação, uma performance. Depois criamos festivais inteiros, já sabendo lidar muito melhor com essa ferramenta, vendo como ela é acessível, né? Vai chegar a muito mais gente em todos os lugares possíveis. Não tem o toque, não tem o olhar, não tem essa troca do ao vivo, carne e osso,
que é uma grande perda, talvez a maior perda, de se fazer numa linguagem assim, porque é teatro, é vivo, é dança, é respiração e tal, né, as oficinas, mas a gente consegue tornar ele muito mais acessível dessa forma também. E possível de se realizar com segurança, né, com as precauções de saúde, cada um no seu canto, em apresentações pré-gravadas, em oficinas ao vivo, cada um no seu lugar. Então dá para fazer isso com segurança, de uma forma saudável e responsável. E foi para isso que a gente se propôs, né? Sempre nos propusemos a fazer dessa forma, mesmo no ao vivo, mesmo sem pandemia, e agora mais do que nunca. Então a gente traz essa forma totalmente virtual, acontecendo rodas de conversa, tentando não modificar ao máximo a base da criação do festival, né? A gente está colocando aqui todos os artistas convidados, todas as oficinas propostas, as rodas de conversa, do jeito que a gente pensou originalmente. O que é legal é que agora a gente está abrindo para mais gente entrar, porque existia um planejamento de fazer presencialmente, né, de uma estrutura de palco, de iluminação, de som, de passagens aéreas e tal. Então isso tudo não vai ser utilizado. Então nada melhor do que converter esse valor para mais gente também estar junto com a gente, para agregar mais pessoas, mais conhecimento, mais arte, mais cultura. É isso que a gente precisa. E aí veio esse plus dessa mostra virtual, que é abrir uma convocatória para que mais pessoas possam se inscrever. Uma convocatória exclusiva para artistas capixabas, né, para valorizar o que é nosso, para ter essa troca nossa com os nossos convidados, para teatro e dança, com um cachê e com uma participação efetiva nesse projeto. Então, esse que é o ponto mais positivo que fez a gente acreditar ainda mais em realizar a mostra ainda esse ano, mesmo com pandemia, mesmo com todas essas questões virtuais e tal, a gente está realizando da melhor forma possível. Sim. E, Luiz, além de produzir essa mostra, né, riquíssima aí, com gente de vários lugares, linguagens múltiplas, além disso, você está presente também no espetáculo Vermelho, que faz parte da programação da mostra, né? Ao lado do Léo Bautista, do México, né? Um artista mexicano. E aí eu queria saber um pouco sobre esse trabalho, assim, como que você e o Léo se conectaram, como que surgiu a ideia do espetáculo Vermelho. Esse trabalho tem tudo a ver com territórios, porque em 2012, quando eu estava viajando para o Chile com um outro trabalho do Grupo Anônimos, a gente foi tentando levar esse trabalho para outros lugares. E um dos lugares que a gente entrou em contato foi com o México, assim, aleatoriamente, buscando na internet grupos de teatro que pudessem fazer uma produção local e tal. E o grupo que a gente encontrou foi o grupo do Léo, Arte Lúcio. A gente teve contato por e-mail, enfim, foi fazendo. O trabalho não foi para o México, a gente continuou mantendo contato por anos, até surgir uma ideia durante essas conversas todas de criar algo em comum, algo em conjunto. A gente já via muitos pontos em comum, de fazer, como fazia teatro, como produzia. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, por exemplo. Enfim, vários pontos em comum. E a gente foi criando e fomos vendo que, além, um dos pontos em comum também é a viagem, as práticas em vários países, né? Ele já tinha ido ao Brasil, vindo ao Brasil, já foi ao Chile também, já foi a outros países da América Central, nós também já fomos da América do Sul. Então, tudo isso resulta numa observação muito grande desse território latino que a gente está metido. Então chegamos a 4 pontos, que eram as mulheres, as cozinhas, as fronteiras e os muros. São lugares que existem, são questões que são muito faladas, discutidas, observadas na América Latina, né? Esses 4 pontos em especial. E a gente foi elaborando uma dramaturgia sem grandes pretensões, sem saber se ia se encontrar um dia, se ia ser virtual mesmo. Foi o que a gente foi fazendo até que escrevemos na Lei Rubem Braga, a mesma que apoia esse projeto. Fomos contemplados e permitiu que a gente, fala a gente, não sou eu. Eu fui para o México por 3 semanas, depois ele veio também mais 3 semanas aqui, ficamos
6 semanas ao vivo, experimentando 24 horas por dia, morando na mesma casa, conversando sobre isso, falando sobre isso durante 6 semanas. E aí nasceu o vermelho, que é essa cor muito forte, que representa muito nosso sangue latino, nossas energias, nosso calor, a terra que a gente pisa, a árvore de onde a gente tira o pau-brasil, o Brasil é brasa, é vermelho, enfim, o vermelho está presente em tudo, né? Do nosso sangue para fora. Então é uma cor que representa uma unidade desses temas do ser latino, do nosso encontro também. Colocamos a Alessandra Beato para fazer a trilha original e ao vivo do espetáculo. A Alessandra é maravilhosa, arrasa em tudo que ela faz. E ela está presente também nesse espetáculo como essa presença ali musical e personificada, né, do que a gente quer dizer através das melodias dos acordes. Depois a gente fez. Vermelho teve uma curta temporada. A gente apresentou, fez uma temporada no Sesc Glória, fez uma estreia em Cachoeiro. Depois a gente não conseguiu mais, pela lógica de viagem, né? Estamos muito distantes e a gente até a pandemia não tinha pensado em fazer algo virtual. Com a pandemia, continuamos não pensando. A apresentação que nós vamos ver em Territórios é a apresentação original, né? Como ela foi concebida. Mas, assim, não paramos ainda para pensar numa apresentação via Zoom, por exemplo, que é o que muita gente tem feito. Porque a gente ainda espera esse encontro ou reencontro pessoal e voltar com ele à ativa. O vermelho é um pouco disso que eu falei. Vocês chegaram a apresentar no México, né? No Sim, Brasil, no verdade. A gente México. fez dois ensaios abertos, na verdade. O primeiro ensaio aberto foi no Centro Cultural Brasil-México, lá na Cidade do México. Depois a gente fez um segundo ensaio aberto na Casa dos Braga, em Cachoeiro. E a estreia foi no Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro. Foi bem Como bonito. foi essa questão assim, né, do público, como recebe o espetáculo no México e no Brasil? Porque na verdade um espetáculo bilíngue, né? Assim, vocês usam tanto o espanhol quanto o português. Como foi para você a experiência dessa diferença assim de públicos? Foi bem interessante. Cada um tem sua percepção através do idioma, por exemplo. Sei, me viam falando em espanhol, e aí compreendiam, mas prestava atenção no sotaque. Aí esse sotaque, logo depois, deixava de ser sotaque, porque virava meu próprio idioma, eu falando em português, e o Léo também falava em português, e a gente cruzando, criando uma interlíngua, que era exatamente uma proposta dramatúrgica, né, de criar não um portunhol, mas uma língua que se cruzasse, criasse um idioma só nosso. E essa conclusão foi atingida pelos dois públicos, no Brasil e no México. Mas cada um foi construindo essa percepção através do repertório cultural que cada povo tinha, né? Das memórias que cada um deles tinha. Quando a gente falava de uma comida, por exemplo, de fazer arroz no México, é uma forma totalmente diferente do que é para nós, mas no final das contas é arroz. Como chegar nisso é que foi interessante, sabe? O público acabou entrando no processo que a gente entrou também. E foi ótimo, porque a gente passou tanto tempo construindo esse processo sem saber exatamente como ia chegar nele, mas tentando objetivar um lugar, né, de mensagem, comunicar uma mensagem. Mas ver esse processo acontecendo no público é muito mágico. E eu acredito que se a gente apresentasse isso em outros países, que não o Brasil e o México, também íamos ter percepções diferentes, mas chegaríamos no mesmo lugar. Que no final das contas é o lugar das emoções, dos sentimentos, né? Do que a gente quer comunicar através dos nossos personagens, né? Da mulher que sofre, do filho que sofre, dos imigrantes que se encontram na fronteira, da separação social pelos muros, que não são só muros de cimento, como aquele que teria no México, entre México e Estados Unidos. Não é só um muro para imigrante não passar, é muito além disso. Esse muro está aqui acontecendo nesse momento, por exemplo. As mulheres, nós não somos mulheres, mas as mulheres estão presentes na vida desses homens, que primeiro somos nós dois intérpretes, depois o homem latino.
né? Ele só existe porque tem a matriarca, porque tem a geradora, porque tem aqui fomenta a casa. Nós só existimos porque existem essas mães, essas irmãs, essas filhas. Então são mulheres que inspiram toda uma criação também. Não é a pretensão de ser uma mulher em cena, mas tem também esse valor de se falar da mulher como algo que é fundamental para a existência dessas duas criaturas ali em cena, né? A própria Alessandra, sendo uma mulher negra, executando a trilha ao vivo, isso tem uma mensagem, é carregado de mensagem, de potência, que que está além de linguagem, de fronteira, de idioma, sabe? Tá muito além disso. Então, as percepções são sempre muito boas e uma pena que a gente não teve mais. Que a gente não pôde voltar ao México, ele vir mais ao Brasil e tal, para ter mais e mais e mais. Mas sempre foram ótimas recepções de trabalho. Ah, com certeza haverá oportunidades aí. Aham. Torcer para agora, no pós-pandemia, a gente poder se reencontrar, poder apresentar. Aliás, eu queria falar um pouquinho sobre isso, agora voltando à sua visão de produtor cultural. Inclusive, eu acho muito interessante quando você fala a gente, se referindo a você mesmo, acho muito pertinente, porque você é múltiplo, tá em todas, tá na produção, tá na atuação, tá em cursos, enfim. Luiz é muito, é poliartista. Mas aí, retomando um pouco, então, a sua função agora de produtor cultural, como que você, qual que é a sua visão, assim, desse momento pós-pandemia, né, que parece se anunciar, né, com a retomada aí da atividade teatral presencial, né, de dança. Há ainda muita incerteza, né, mas assim, a gente espera que a gente possa voltar a ocupar esses espaços, ocupar as ruas, né, como artistas e público, mas ao mesmo tempo ainda com a tela muito presente, né, na nossa realidade. E para os artistas, especialmente, foi uma virada muito grande, né? Assim, a gente teve que se adaptar na marra um pouco a saber utilizar esses veículos, essas plataformas digitais, e o que afetou a linguagem afeta muita coisa, né? E também, como artistas, a gente também está no final, assim, somos os últimos a voltar e vamos ser mesmo, né? Os últimos a voltar à atividade normal. Enfim, eu acho que é uma realidade que a gente ainda está tentando imaginar, experimentar de alguma forma, mas como que você acredita que isso vai acontecer, assim, quais são as suas perspectivas, sabe? Entre o uso digital dessa relação mais virtual, com esse início de retomada aos espaços, né, de teatro e rua e tudo. Patrícia, eu acho que a gente nessa pandemia aprendeu muita coisa. A gente teve que obrigatoriamente se limpar de uma rotina que a gente já estava, não sei se é viciada a palavra, mas já estava acostumada ou confortável nela, que é uma rotina do encontro, de sala de ensaio, de criar, de fazer, às vezes por querer fazer, mas muitas vezes pela necessidade de ter que fazer, porque precisa de dinheiro, precisa pagar conta, precisa de um edital. Então a gente já estava nisso há muitos anos, fazendo dessa forma. A pandemia ela veio dando um soco na nossa cara, falando para. Não importa se você vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro, se você está com saúde ou está sem saúde, se você tem ideias ou não tem ideias, se você está cheio de potencial ou não. Vai parar, você vai parar. E estamos assim, né? Ainda, claro, voltamos, né? Mas, como você bem disse, voltar mesmo seremos os últimos, porque demanda todas as camadas da sociedade para que a gente, voltando a uma regularidade, para que a gente possa voltar. Porque a gente depende disso, do outro. E o outro tem que estar bem. Se a gente não está bem, não dá para fazer. Vai ser limitado de alguma forma.
Hoje a gente já aprendeu a usar computador, celular, tripé, ring light, saber conexão de internet, como é que a gente fala, como a gente se posiciona para a câmera, coisas que eram dadas em cursos, que duravam anos, um ano e meio, curso para câmera, curso para TV, para cinema. A gente aprendeu isso tendo que experimentar na marra, unindo um lugar de prática, independente se era uma prática com qualidade ou não, mas unindo nossa prática de grupos de artista a uma linguagem totalmente nova para nós que lidávamos com o olho no olho, com a carne sendo tocada. Não era câmera, não era esse lugar frio que a gente, não é com esse lugar frio que a gente trabalha. E a gente teve que chegar num consenso. Então eu acredito que depois de aprender tanta coisa, a gente pode dizer que nós temos mais ferramentas nas mãos. Esse momento de retorno, ele parece que está mais próximo do que um ano atrás. Apesar de não estamos ali, mas estamos mais próximos desse retorno. E quando esse retorno chegar, a gente vai ter muita ferramenta na mão. Além da força de vontade, da energia, da emoção do reencontro entre nós, artistas e o público. Isso tudo vai estar muito carregado. E a gente agora tem que saber canalizar isso, né? Em que momento usar a ferramenta certa, quando fica over, dizer demais, dizer de menos, né? Qual é a medida, qual é a urgência dos dias de hoje para a gente contar o que está acontecendo nos dias de hoje, que é cada vez mais fundamental dizer o que está acontecendo nos dias de hoje e nos dias que virão. Eu acho que a gente é ferramenta fundamental pandemia, na pandemia e pós-pandemia, a gente continua sendo cada vez mais uma ferramenta fundamental de dizer o que está acontecendo, de ser porta-voz dessa sociedade que não pode ir ao teatro, que não pode ir ao cinema, não pode ir à rua, enfim. Dos que já se foram, dos que não estão aqui. Nós somos porta-vozes dessas pessoas que não estão aqui. A gente precisa dizer o que elas gostariam de dizer. A gente que ficou, a gente que luta, a gente que trabalha para isso. Então, eu acho que ainda pós-pandemia, com 100% das pessoas vacinadas, com tudo aberto, ainda será um aprendizado para a gente. Ainda está sendo aprendizado. E eu acho que em lugares como territórios, por exemplo, ou como os nossos próprios grupos de teatro, ou produtoras, ou artistas com os quais nós temos afinidade, por exemplo, não somos necessariamente grupos, mas somos amigos, parceiros e tal, nós temos a obrigação de estar juntos, de dar valor ao que a gente faz, de compartilhar, se possível, trocar junto, fazer pela primeira vez uma troca juntos, em cena. Nós temos essa obrigação porque nós somos isso, nós somos vozes ativas e cada vez mais calorosas, né? Porque as horas são cada vez mais urgentes. E nas horas urgentes o artista está lá, na primeira linha. A gente não pode esquecer disso. É um lugar de não esquecer, de relembrar, de se manter ativo, presente. Isso não pode se esvaziar. Pelo contrário, acho que tem que ser mais reafirmado isso, cada vez mais reafirmado. Verdade. Eu espero que a gente vá com muita sede mesmo, porque precisamos, né? E como a arte não está dissociada da vida, né? Da sociedade, de fato, acho que a gente vai ter um caminho bem desafiador e muito importante que precisa ser feito em coletivo, né? Assim, Exato. acho que o encontro vai ser fundamental para a gente se refortalecer e ir à luta, porque acho que se trata disso também, Uhum. né? E, Luiz, assim, para a gente ir se encaminhando para o final da conversa, gostaria que você falasse se há alguma perspectiva também de uma continuidade ao projeto Territórios ou a outros projetos que envolvam latinidades, porque eu sei que é é, algo caro para o Grupo Anônimos, né? Esse intercâmbio cultural e, enfim, você pensa em dar continuidade ou em outros projetos nessa linha?
Sim, a gente tem muita vontade de continuar com territórios. Ainda não tem um tema assim da mostra, como foi solos cênicos e agora latino, teatros e danças latinas, não tem um tema, mas o tema territórios é muito forte dentro do grupo e é um tema que pode continuar sempre evoluindo, né? É um projeto muito bonito que a gente teve a sorte de ter, né, verba para realizar. Eu acho que ele tem uma forte potência para continuar, para ser aprovado e tudo mais. E tem uns outros projetos do Grupo Anônimos, como o Festival de Leituras Dramáticas, de Poesia Falada, é, os espetáculos, as oficinas que a gente costuma dar, que eles acontecem bastante, com bastante frequência. O Festival de Leituras Dramáticas já tem 6 edições durante 10 anos. Então também, às vezes, quando é bom dar espaço para que outras ideias surjam, que a gente não fique na mesma coisa, né, na mesmice. E uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer é voltar a criar para espetáculo, para cena, né, para o palco, voltar a criar espetáculos. Um projeto que a gente estava idealizando é a Metamorfose do Kafka, voltando ao Kafka, né, de 2012, quando a gente montou a Culpa. Ainda é uma pesquisa muito intensa, um espetáculo que está em repertório ainda, depois de quase 10 anos de, de estreia. A gente quer muito voltar com a metamorfose, que é metamorfose é um tema, é uma palavra muito interessante para os dias de hoje, transformação, de evolução, e a forma como Kafka trata isso é ainda mais contemporâneo, um texto de 100 anos atrás, essa família tradicional, esse filho que se torna outra coisa, outro ser, e esse cidadão também que se enxerga cidadão depois de se ver numa situação de pressão, de opressão, enfim. Isso tudo é muito interessante para a gente, porque desde sempre a gente enxerga o outro como matéria-prima, como lugar como um espelho, de revelação, lugar de transformação, o outro. Então, esse texto é muito interessante para a gente quer montar, e também os projetos têm a ver com isso, de trabalhar com o outro, de alguma forma. A gente não vai deixar o público em paz, nós vamos continuar Que trabalhando, bom! arretando. Graças a Deusa! Não queremos paz. Não Não queremos essa paz. paz. Vamos lá! Muito bom. E, né, aproveitando aí para então reforçar o convite para a Mostra Territórios, assistam o Vermelho, né? E os demais espetáculos. A mostra está riquíssima, super diversificada, tem oficinas, tem bate-papos. E as nossas entrevistas aqui, né, que ainda vão continuar com artistas convidados aí da mostra. É isso, Luiz. Obrigada pela conversa. Se você quiser também reforçar o convite aí, você como produtor da mostra, o espaço é seu. Todo mundo assiste, tem que assistir, é só digitar projetoterritórios.com. Tá tudo lá, a programação, todos os links, o link das entrevistas, para as oficinas, o cronograma dos espetáculos, vai estar tudo lá. É só digitar, conferir um pouco mais sobre como foi a primeira edição também, ver fotos, histórias, tudo mais. Vermelho vai abrir a mostra no dia 17 de novembro, e depois disso tem um monte de gente convidada, muita gente bacana. Muito obrigado, Patrícia Galeto, maravilhosa sempre. Eu que agradeço. Um beijo e até mais. Beijão, valeu.